Nós estamos desaprendendo a pensar. Nunca tivemos tanto acesso à informação, e justamente por isso nunca foi tão difícil pensar. Opiniões prontas nos cercam o tempo inteiro. A cada segundo, alguém resume um tema complexo em um vídeo de 30 segundos. Uma manchete se torna verdade absoluta. Um corte vira posicionamento político definitivo. E uma frase se transforma na identidade de uma pessoa. E isso faz com que as pessoas cada vez menos desenvolvam um senso crítico de fato. Isso é um baita de um problema, porque hoje a gente vive numa sociedade onde a moral coletiva parece cada vez menos construída através de uma reflexão e cada vez mais através da repetição de velhos costumes. E talvez exista um motivo para isso. A gente não pensa mais como deveria. A gente não desenvolve ideias como deveria. A gente engole aquilo que nos é dito como verdade absoluta simplesmente porque alguém conquistou autoridade suficiente para falar sobre aquilo. Autoridade essa que muitas vezes não vem da sabedoria, mas de números, seguidores, visualizações, engajamento. Hoje a popularidade e a verdade parecem caminhar lado a lado, como se alcance fosse sinônimo de compreensão ou como se estar confiante significasse imediatamente estar certo. E pouco a pouco desaprendemos algo essencial. A autoridade não elimina a necessidade da reflexão, e talvez ninguém tenha entendido isso melhor do que Diógenes. Isso mesmo, Diógenes, muitas vezes chamado de cínico, rejeitava constantemente a imagem da autoridade. Poder, status, prestígio, fama, nada disso parecia impressioná-lo. Porque para ele, valor não estava naquilo que fazia alguém parecer grande diante dos outros. Estava naquilo que fazia sentido internamente. Existe uma história muito famosa do encontro dele com Alexandre o Grande. Dizem que perguntaram a Alexandre quem ele gostaria de ser caso não fosse o homem mais poderoso do mundo. E ele respondeu prontamente Diógenes. Isso diz muito, porque mesmo cercado de exércitos, conquista e admiração, Alexandre ainda enxergava em Diógenes algo que o poder não conseguia comprar: a liberdade. Diógenes sabia exatamente quem era, e talvez seja exatamente aí que o criticismo começa. Quando alguém desenvolve consciência suficiente para não aceitar automaticamente os valores impostos pelo coletivo. Quando a pessoa deixa de perguntar apenas o que devo pensar, começa a perguntar por que eu penso assim, se questionando sobre aquilo que foi desenvolvido na própria mente. E talvez toda essa história do criticismo esteja conectada com uma questão muito mais profunda: identidade. Saber quem somos sempre foi uma das maiores questões da humanidade, porque alguém que não sabe quem é, também não sabe exatamente por que acredita no que acredita. O filósofo Sócrates entendia isso com perfeição. Sócrates não era conhecido por dar resposta pronta. Pelo contrário, ele era conhecido por questionar as respostas prontas. E questionar tanto que frequentemente fazia pessoas consideradas extremamente sábias perceberem que não compreendiam tão profundamente aquilo que defendiam, não através da humilhação, não através de falácias, mas através da dúvida. Porque o questionamento expõe algo desconfortável. Quantas das nossas certezas realmente nasceram da reflexão? O professor Clóvis de Barros frequentemente brinca com essa ideia ao perguntar quem é você? E quanto mais tentamos responder, mais a gente percebe como é difícil sustentar uma definição fixa sobre nós mesmos. Talvez porque a identidade não seja algo simplesmente recebido quando a gente nasce. Talvez ela precise ser construída ao longo dos anos com um pouco mais de trabalho, um pouco mais de pensar. E é justamente aí que o criticismo entra, porque uma sociedade que desaprende a questionar também desaprende a formar indivíduos. O excesso de certezas modernas talvez não seja um sinal de inteligência, talvez seja um sinal de dependência. Dependência de autoridades, de grupos, de algoritmos, de aprovação social. E hoje, muita gente terceiriza a própria percepção da realidade. Se alguém influente falou, então deve ser verdade. E pouco a pouco a gente entrega a nossa capacidade de pensar criticamente para pessoas que muitas vezes apenas aprenderam a parecer convincentes. E isso é perigoso, porque quando o criticismo enfraquece, as pessoas se tornam cada vez mais suscetíveis à influência. Júlio César dizia: divide et impera, ou então divide para conquistar. E talvez uma das formas mais eficientes de dividir pessoas seja impedir que elas reflitam profundamente sobre aquilo que defendem. Porque quando alguém perde a capacidade de questionar, passa a apoiar ideias sem compreender totalmente o porquê. Nesse estado se torna muito mais fácil manipular emoções do que construir entendimento de fato. E isso não acontece só nos exemplos mais óbvios, como na política. Na verdade, isso aparece nas pequenas coisas do cotidiano. Não jogue lixo no chão, todo mundo concorda com essa ideia, mas mesmo assim, continuam jogando. Porque o comportamento coletivo frequentemente se torna mais forte do que a reflexão individual. Todo mundo faz, então eu faço também. Aos poucos, os valores passam a existir mais como repetição do que como compreensão de fato. É como se fosse um telefone sem fio, só que moral. As ideias que hoje em dia nascem através de uma reflexão, hoje muitas vezes sobrevivem apenas como um hábito. Talvez seja por isso que tantas vezes a gente vê discussões modernas se transformarem em conflito, porque pessoas que não refletem profundamente sobre as próprias ideias também têm dificuldades muito grandes em dialogar profundamente sobre elas.
E talvez o mais assustador nisso tudo seja perceber como ninguém está totalmente fora desse processo. Porque é muito fácil enxergar a falta de criticismo nos outros, e é difícil perceber ela dentro de nós mesmos. É difícil aceitar o quanto as opiniões nossas nasceram apenas da necessidade do preenchimento e do pertencimento. Quantas vezes a gente concordou só para evitar conflito. Quantas vezes a gente repetiu ideias sem investigar profundamente. E talvez justamente por isso que pensar criticamente exija coragem. Porque é difícil questionar o mundo. Mais difícil ainda é questionar a si mesmo. E a dúvida é muito desconfortável. Ela quebra a identidade, quebra pertencimento, quebra o ego. Talvez por isso que tanta gente prefira respostas prontas. Porque pensar criticamente não entrega conforto imediato. Pelo contrário, muitas vezes ele destrói certezas que sustentavam a nossa visão de mundo. E talvez seja justamente essa quebra de certezas que nos faz crescer. Talvez por isso que seja importante questionar tanto a nossa própria identidade, para de fato encontrar aquilo que está faltando dentro da gente. Por mais que pareça contraintuitivo, desenvolver consciência sobre as próprias dúvidas fortalece nossa percepção de identidade. A psicologia moderna mostra que pessoas capazes de questionar os próprios pensamentos tendem a desenvolver uma maior consciência sobre si mesmos. Porque alguém que nunca questiona aquilo que acredita também raramente entende profundamente por que acredita. E por consequência, também nunca percebe aquilo que realmente não acredita. Nunca separa aquilo que veio de si daquilo que apenas herdou do ambiente ao redor. Talvez seja justamente por isso que questionar a própria identidade seja tão desconfortável. Porque no processo de descobrir quem somos, inevitavelmente, também encontramos aquilo que não somos. Máscaras, condicionamentos, ideias repetidas, necessidades de pertencimento. E reconstruir essa identidade conscientemente no começo é difícil, que exige dúvida, exige fricção, exige abrir mão da falsa segurança de certezas prontas. Mas com o tempo, esse processo deixa de parecer destruição e começa a parecer clareza. O indivíduo aprende a observar as próprias ideias, a questionar os próprios impulsos e a investigar as próprias certezas. E talvez seja justamente isso, o criticismo. Não um hábito de negar tudo, mas a capacidade de refletir profundamente antes de aceitar algo como verdade. Talvez o problema do mundo moderno não seja apenas o excesso de informação. Talvez seja a velocidade que transformamos a informação em certeza. Porque pensar exige pausa, exige silêncio, exige dúvida, exige coragem o suficiente para admitir: talvez eu esteja errado. Em uma sociedade onde todo mundo precisa parecer certo o tempo inteiro, questionar a si mesmo se tornou quase um ato de resistência. Talvez seja por isso que os filósofos como Sócrates se incomodavam tanto. Porque pessoas que questionam profundamente obrigam o mundo ao redor a perceber o quanto das próprias certezas talvez nunca tenham sido realmente examinadas. E talvez o criticismo nunca tenha sido sobre negar isso tudo. Talvez ele seja apenas a capacidade de não entregar automaticamente a própria consciência ao pensamento coletivo. Porque no final, pensar criticamente não é sobre se tornar alguém contra o mundo. É sobre finalmente conseguir existir sem precisar que o mundo pense por você.